Olá! Estamos começando mais uma análise da nossa série Temas Relevantes. E o tema dessa vez é uma revisão completa sobre pericardite. Todo o material foi elaborado pela Medcash, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde e nos protocolos brasileiros mais atuais. Vamos juntos? Bom, vamos começar direto com a pergunta-chave, aquela que já direciona todo o raciocínio. Essa questão é o primeiro grande passo para diferenciar a dor da pericardite de outras dores no peito, como a de um infarto, por exemplo. A resposta aqui já nos dá uma pista diagnóstica muito, mas muito forte. E o nosso caminho hoje vai seguir exatamente essa estrutura. A gente começa entendendo que dor é essa, depois vamos procurar os sinais clássicos, ver como os médicos fecham o diagnóstico, qual é o tratamento padrão e, por fim, o que ficar de olho para garantir um bom resultado. Então vamos lá, começando pela pergunta mais fundamental de todas. Afinal de contas, o que é exatamente a pericardite? Pensa assim, o pericárdio é como se fosse uma capa protetora, bem lubrificada, que deixa o coração bater livremente sem nenhum atrito. Na pericardite, o que acontece é que essa capa inflama, fica irritada. E aí aquele atrito que não deveria existir começa a acontecer. E é isso que causa a dor tão característica. E o que causa essa inflamação toda? Olha, na imensa maioria das vezes, a causa é viral ou simplesmente a gente não descobre. É o que chamamos de idiopática. Mas, claro, outras condições também podem ser o gatilho, como doenças autoimunes, infecções por bactérias e até mesmo eventos cardíacos que aconteceram antes. Ok, agora que a gente já sabe o que é e o que pode causar, vamos ver como a pericardite se manifesta na prática. Quais são as pistas que um clínico vai procurar? E isso nos leva a um dos achados mais clássicos que existem, o tal do atrito pericárdico. É um som muito específico, que parece o barulho de duas lixas se esfregando, sabe? E ele pode ser ouvido com o estetoscópio. É literalmente o som daquelas camadas inflamadas do pericárdio, raspando uma na outra a cada batida do coração. É um sinal diagnóstico fortíssimo. Fora aquela dor bem típica que piora ao deitar e melhora ao inclinar para frente, a pessoa pode ter febre, um cansaço geral, até falta de ar. A tosse seca também pode aparecer, principalmente se começar a acumular um pouco de líquido ali ao redor do coração. Certo, então, como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça para ter certeza do diagnóstico? Aqui a clareza é tudo, até para não confundir com outras emergências. Agora, presta atenção nesse slide, porque o eletrocardiograma é uma ferramenta crucial. Na pericardite, o que a gente vê é uma elevação do segmento ST em quase todas as derivações do exame e com um formato côncavo, como se fosse um sorriso. Isso é bem diferente do infarto, onde a elevação costuma ser localizada e convexa. Uma diferença sutil, mas que muda completamente o diagnóstico. E para bater o martelo no diagnóstico, existe uma regra bem direta. É preciso ter pelo menos 2 dos 4 critérios principais que a gente vai ver agora. E aqui estão eles, os 4 pilares: a dor torácica característica que já comentamos, o som do atrito pericárdico na ausculta, as alterações bem específicas no eletrocardiograma e, por último, a presença de líquido no pericárdio que a gente vê no ecocardiograma. Tendo 2 desses 4, o quadro clínico se confirma. Diagnóstico confirmado, vamos para a solução. O tratamento tem 2 objetivos muito claros. Primeiro, aliviar os sintomas agora e segundo, que é importantíssimo, evitar que a pericardite volte no futuro. O ponto central do tratamento é essa combinação aqui. Os anti-inflamatórios, tipo o ibuprofeno, vão combater a inflamação e a dor no curto prazo. Já a colchicina, que é usada por mais tempo, por uns 3 meses, é a peça-chave para diminuir de verdade a chance da doença voltar. Vale a pena mencionar que, em situações mais raras e graves, pode acumular tanto líquido que ele começa a comprimir o coração. Isso é uma emergência médica chamada tamponamento cardíaco. A solução, nesse caso, é drenar esse líquido com um procedimento chamado pericardiocintese. E para a gente fechar, vamos falar sobre o que esperar do quadro e, o mais importante, quais são os sinais de que algo mais grave pode estar acontecendo e que precisa de atenção redobrada. Estes aqui são os sinais de alarme: uma falta de ar muito intensa, queda da pressão arterial, febre alta que não passa, ou um achado clínico chamado pulso paradoxal. Tudo isso pode indicar complicações, como aquele tamponamento que a gente falou. Qualquer um desses sintomas exige atenção médica imediata. Chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje, na nossa revisão sobre pericardite, o link mental para guardar é exatamente este: dor pleurítica, atrito pericárdico, ECG, AINES e colchicina. Essa sequência resume o sintoma principal,
o sinal clássico, a ferramenta de diagnóstico e a dupla de tratamento. É uma forma brilhante de organizar todo o raciocínio. Siga o nosso podcast no Spotify e ative as notificações. Entre no nosso grupo do WhatsApp para ter acesso aos PDFs do tema. E claro, compartilhe este episódio com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo!